A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para aqueles que estavam no culto hoje, já sabem do assunto que eu vou aqui falar, mas para você que não estava no culto hoje, eu gostaria de compartilhar algo contigo. Tenho buscado de Deus e para esses finais de semana que passamos num trabalho maravilhoso, onde nós tivemos por tema que o fogo não apague no altar. Nós não podemos deixar esse fogo apagar no nosso altar. E isso tem falado muito forte no meu coração. Tem pulsado muito forte no meu coração. E Deus nos fez sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Através do sangue de Jesus. Através do sacrifício de Jesus. Então a obrigação desse fogo não se apagar depende de cada um de nós. Depende de mim, de você. Cada um de nós, porque na verdade ele se trata de algo particular e espiritual. Nós precisamos e necessitamos viver um avivamento e ele precisa acontecer individualmente para que daí ele haja coletivamente. Primeiro eu tenho que estar avivado, primeiro você tem que ser avivado, para que esse avivamento aconteça no corpo da igreja, aconteça no convívio da igreja, aconteça aí então na igreja como um todo. Nós somos a igreja. Individualmente, eu apenas sou um membro da igreja. Coletivamente, nós nos tornamos igreja. Então, esse avivamento precisa partir do individual primeiro, para se tornar coletivo. E eu tive buscando de Deus e Deus me deu uma direção. Consultava Lucas capítulo 5, texto qual eu li hoje, na instrução à igreja sobre um propósito ao qual Deus tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, a respeito do jejum. Já há um tempo que eu estou aprendendo mais sobre jejum, aprendendo mais sobre essa cultura do jejum e o quanto ele nos contribui para um crescimento espiritual, para uma mortificação da nossa carne. Tenho buscado, visto alguns pastores e pastores ícones, né, que estão falando e tratando referente a jejum e me despertou para que eu pudesse, primeiramente em mim e depois coletivamente com a igreja, buscar esse avivamento. Acompanha comigo Lucas capítulo 5, a partir do verso 33. Nós vamos ver a passagem onde Jesus ele é indagado pelos fariseus a respeito de por que os seus discípulos não jejuavam. E os fariseus, a partir do verso 33, chegam para Jesus e questionam, falam: mestre, mas por que os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam com frequência, ou seja, havia uma frequência nos discípulos de João Batista em praticar o jejum. Os fariseus jejuam. Os fariseus jejuavam 2 vezes na semana. E isso era meio que uma regra. E eles chegavam: mas por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus responde para eles assim: teria sentido eu convidar alguém para um casamento onde eu vou estar fornecendo um banquete e pedir que essas pessoas que estão participando do banquete não comam? Jesus estava falando que quando ele, o noivo, estava junto da noiva, a igreja, não havia necessidade de jejuar. E com o continuar do texto ele fala assim: mas haverá um dia que o noivo não vai estar mais junto com a noiva. E aí sim será o momento de jejuar. Jesus não está mais ao nosso lado junto com a noiva. Jesus foi ao Pai. Ele ascendeu aos céus. É claro que em espírito, o Espírito Santo habita em nós, Jesus está conosco, mas há uma relação entre o noivo e a noiva que foi rompido e será unificado novamente na volta de Jesus, quando ele mesmo fala que ele foi para o Pai preparar um lugar, mas vai voltar para buscar a sua noiva.
e é onde nós nos uniremos novamente em matrimônio com Cristo. Mas esse período a qual Jesus não está junto conosco é o período em que Jesus falava que nesse momento que ele não estivesse junto, seria um momento de jejuar. Nós passamos por esse momento. E o interessante é que Jesus conta uma parábola depois, e é nessa parábola ele vai falar sobre roupas velhas e roupas novas. Ele fala: há cabimento alguém tendo uma roupa velha, rasgada, precisando de remendo, e uma roupa nova, a pessoa danifica a roupa nova, corta para fazer um remendo na roupa velha? Não tem cabimento isso. E ele fala: ninguém faz assim, porque a gente troca a roupa velha pela roupa nova. E depois ele vai continuar falando a parábola dizendo que não há cabimento e não tem porquê. Ninguém coloca vinho novo em odres velho, porque o odre não suporta. As duas passagens a qual Jesus conta a parábola, tanto no remendo quanto no odre, na bolsa de couro, quer dizer a mesma coisa para nós, ou seja, há um novo de Deus, há um renovo de Deus para as nossas vidas que não podem se manifestar e não podem agir em um corpo velho. Nós temos uma natureza caída e uma natureza velha. O nosso corpo é um corpo danificado pelo pecado, é um corpo corrompido pelo pecado. E quando eu quero um avivamento, eu quero que Cristo, eu quero que o Espírito Santo haja na minha vida. E como ele poderá agir na minha vida se o meu odre é velho? Como é que eu quero um novo de Deus no odre velho? O odre velho não suportaria. O vinho, como eu expliquei no culto, o vinho novo, ele era o puro suco da uva ainda não fermentado. Quando ele era colocado em odres, ou seja, um saco de couro, né, ele fermentaria ali. E fermentando ele tem uma expansão. E essa expansão, no odre velho, ele se rompe, porque o couro já velho, desgastado, com as fibras danificadas, não suportam a pressão dessa fermentação do vinho novo. Então ninguém põe um vinho novo em odres velhos porque ele rasga, ele rompe. Então nós queremos o novo de Deus, nós queremos algo especial de Deus, e não há como suportar o algo especial de Deus em uma roupa de couro velha. O meu corpo precisa ser mortificado e eu preciso ser transformado em algo novo para receber o novo de Deus. E nós propusemos à igreja para que nós façamos um mover de santificação. E o jejum nos ajuda a mortificar a nossa carne. Santificar-nos continuamente necessita que nós mortifiquemos aquilo que está podre, aquilo que está ruim, aquilo que está condenável. E o nosso corpo é condenado, a nossa carne é condenada, porque é algo que se corrompe. E nós precisamos mortificar isso e tornar isso que os meus desejos, as minhas vontades não se sobressaiam aos desejos e às vontades de Deus para a minha vida. Então eu coloquei diante da igreja, e eu espero muito, com sinceridade de um coração, que a maioria das pessoas tomem isso como um modelo de vida. Principalmente os líderes da igreja que estão ao meu lado, conduzindo esse rebanho, que revistam-se dessa necessidade de mortificação da carne para receber o novo de Deus. Então eu convoco toda a igreja a praticar o ato de mortificação da carne, o ato de jejum. Confesso que não tenho tanto costume de uma rotina progressiva em jejuar, mas fui despertado por Deus e por homens de Deus que tenho ouvido a fazer isso, a buscar isso. E como líder da igreja,
local, eu incentivo você também a buscar. Eu propus que façamos um período de jejum. Durante um período não determinado, porque não é uma campanha, nós estaremos tentando fazer com que o nosso corpo se mortifique com a prática do jejum contínuo. Eu não sei como você vai fazer e de que forma você vai fazer, mas eu proponho que você escolha um dia da sua semana, de segunda a domingo, e nesse dia você reparta ao Senhor para jejuar, orar, consagrar a Deus, colocar à disposição de Deus o teu corpo, a tua carne em mortificação, ou seja, sacrifique o teu eu por um renovo de Deus. E Deus tende a te renovar, Deus tende a te habitar no teu corpo, no teu coração, na tua alma e tomar conta disso tudo. E com certeza você vai experimentar um avivamento e isso individualmente vai transcender para o coletivo e a igreja vai despertar um avivamento e eu creio que isso é possível acontecer e que irá acontecer. Por isso eu te animo a buscar de Deus. Eu te animo a consagrar ao Senhor em um ato de jejum. Você pode escolher, por exemplo, uma segunda-feira. Eu não sei de que forma você vai fazer e também não tenho nenhuma audácia de querer te instruir como você vai fazer, porque isso é muito particular, seu e Deus. O acordo é contigo e com Deus. Você vai fazer o jejum conforme as suas condições, conforme o teu tempo disponível para isso. É claro que você vai ter que se sacrificar, você vai ter que oferecer o seu melhor, mas eu te animo a tentar fazer algo grande. Comece com meio período e vai avançando para um período completo de 24 horas. E se você se sentir entusiasmado a prosseguir mais do que apenas um dia, faça 2, faça 3. E para a gente poder trocar experiências e nos animar, eu propus em criar um grupo, e eu criarei um grupo onde eu não colocarei ninguém nesse grupo. Eu apenas disponibilizarei um link e você que quiser participar desse grupo e quiser fazer esse jejum junto conosco, entra lá no grupo, através do convite do link, aceita o convite, entra no grupo. Então partirá de você, você escolherá participar ou não. E lá a gente pode trocar ideias de como fazer, qual é a melhor forma de jejum, como cada um se comporta, porque o meu corpo não é igual ao seu não é igual ao meu, não é igual ao do outro irmão. Às vezes você tem uma condição melhor de suportar do que outras pessoas. O começo não é fácil, é igual uma academia. Você espera num dia já sair todo marombado, magrinho, esbelto, e isso não acontece. Você precisa ter um ritmo, né? E esse ritmo no começo dói, é dolorido, é doloroso. Os seus músculos não estão acostumados, mas você vai acostumando. E assim você vai crescendo e você vai criando um hábito de jejuar. Eu te animo em nome do Senhor Jesus a buscar esse melhor de Deus, esse novo de Deus para a tua vida e com certeza para a tua comunidade, com certeza para a tua casa, com certeza para a tua família, com certeza para a tua igreja. Estarei criando esse grupo, estarei encaminhando aos grupos nossos da igreja e se você quiser fazer parte, seja bem-vindo em nome de Jesus a esse grupo de jejum. Deus abençoe a tua vida e vamos juntos buscar um novo